Tiago, capítulo 1, iremos ler do versículo 9 até o versículo de número 11. Tiago 1, de 9 a 11, está escrito assim, meus irmãos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aqui. Que o Senhor nos conduza na meditação da sua palavra, mostrando o seu caminho para nós. O que é que nos faz considerar qualquer ser humano um ser digno? Vamos pensar, por um momento, apenas uma suposição, tá bem? Que neste ambiente aqui, no nosso ajuntamento, nós estejamos cantando louvores ao Senhor, orando, lendo a sua palavra, e eis que entra em nosso meio uma pessoa muito mal vestida, com roupas rasgadas, cabelo desarrumado, e entre também uma pessoa diferente, bonita, com roupas caras, anéis nos dedos, e a gente, só de olhar para essa pessoa, saiba que essa é uma pessoa de boa posição social. E aí, nós façamos o seguinte: aquela pessoa que entra bem pobrezinha e humilde, a gente nem olha direito. Mas suponhamos que seja o rico, um político famoso aqui na cidade. E aí eu fizesse assim: por favor, venha sentar-se aqui na frente. O que você acharia disso? Eu acho que os irmãos iam querer me bater depois do culto. Mas parece, meus irmãos, que quando escreveu esta carta, Tiago estava observando este problema no meio do povo chamado santo, a quem ele se dirige aqui, em todo o tempo, como seus irmãos. E várias vezes aqui na sua carta, Tiago, ele se vê obrigado a se dirigir aos irmãos, tanto aos irmãos de condição humilde, quanto aos irmãos de uma boa posição no mundo, dizendo: olha, não façam desta maneira. Tanto ele se preocupava com isto, que várias vezes ao longo aqui da sua carta, ele precisou tratar deste assunto. E parece que não era assim apenas um problema teórico, porque Tiago, ele diz que os irmãos que eram humildes, que tinham uma posição humilde no mundo, não deveriam, por causa disso, se sentir inferiorizados. Mas, por outro lado, aqueles que estavam numa boa posição diante do mundo, também não deveriam se sentir envaidecidos por causa disto. Ele, na sua carta toda, ele manifesta a consciência que tinha de que esse poderia ser um problema real que os crentes enfrentariam. Os irmãos se lembram que aqui nos versículos anteriores, Tiago, ele vem falando a respeito de provações
que nós passamos na vida, de problemas pelos quais nós passamos e que podem ou nos fazer pessoas melhores, nos fortalecer como cristãos, ou então, se nós não entendermos, se nós não soubermos lidar com as provações, nós não cresceremos espiritualmente. E então Tiago, ele nos exorta no sentido de que nós sempre estejamos diante das coisas que acontecem na vida, buscando sabedoria em Deus. Senhor, o que tu queres fazer na minha vida através disto? O que o Senhor quer? De que modo o Senhor quer que eu me desenvolva espiritualmente, que eu cresça? E quando Tiago está pensando nisso, de repente, ele fala sobre pessoas de condição humilde e de pessoas de condição abastada. E por que será que nesse contexto ele fala dessa maneira? Porque, meus irmãos, uma coisa que é um fato que a gente observa na vida é que questão financeira pode ser um problema na vida do crente. O crente, quando não tem dinheiro, ele pode ter problemas por causa disso. E o crente que tem muito dinheiro, também. É por isso que lá em Provérbios, capítulo 30, Agur diz assim: Senhor, eu te peço duas coisas. Eu te peço para que eu não fique tão pobre e ser tentado a roubar, mas também te peço a não ter tanto dinheiro que me leve a esquecer do Senhor. As duas coisas, os dois extremos, Tiago reconhece, podem ser tentações, podem ser provações na vida de uma pessoa. E por isso, então, ao falar a respeito de provações, ele se dirige a ambos os tipos de pessoas, digamos assim, e ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E, quer dizer, né, assim, o irmão de origem humilde ou de posição humilde, glorie-se diante da sua elevada posição. E aqui, é claro, posição diante de Deus. E o rico, glorie-se na sua insignificância. Isto é, glorie-se diante do fato de que, diante de Deus, as suas posses materiais não significam nada. Porque as coisas materiais, assim como tudo o que acontece nesse mundo, ele diz, passará como a flor da erva. Eu acho que você já viu isso muitas vezes. Você passa por um determinado lugar e vê ali uma flor muito bonita, perfumada. Você fica até com vontade de levar para casa. Mas você passa alguns dias depois, e o que aconteceu com essa flor? Ela fenece, ela murcha, ela desaparece. Como Jesus disse, até os lírios do campo, que são lindíssimos, numa manhã eles estão ali floridos, bonitos, no outro dia eles estão murchos, prontos para serem lançados ao fogo, eles viram pó. Então Tiago diz, olha, as coisas nessa vida aqui são do mesmo jeito, tudo vai passar. Então não se envaideça da sua alta posição neste mundo, porque na igreja do Senhor, como alguém outro dia me disse, todas as pessoas são iguais perante Deus. O cristianismo, ele eleva os humildes, ele coloca os soberbos no seu devido lugar, e todos, então, diante de Deus, ficam iguais. Na igreja não pode ser como no mundo lá fora. No mundo lá fora, eu acho muito engraçada essa expressão, pessoas VIP. O que é uma pessoa VIP? O que é, Dona Maria? VIP. É uma pessoa verdadeiramente importante. Já pensou um negócio desse? Esse aqui é importante. E por que as pessoas são chamadas VIP nos aeroportos, em outros lugares? É quando alguém comprou uma passagem de primeira classe, aí ela é VIP. Agora, se não é de primeira classe, então não é VIP. Ora, na igreja não pode ser assim. Mas Tiago, ele demonstra a tentação pela qual nós podemos passar, sim. Veja, por exemplo, no capítulo de número 2, versículos 1 a 4. Tiago diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo
Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Então veja, Tiago, ele procura na sua carta corrigir esse tipo de atitude que existe no mundo lá fora, mas que não pode existir na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. O que faz um ser humano ser tão digno de honra quanto o outro? O que faz com que todos os homens, não importa a sua posição social, tenham que ser considerados iguais na igreja do Senhor? Eu gostaria, meus irmãos, de, percorrendo aqui a carta de Tiago, olhando para aquelas coisas que ele fala a respeito do ser humano, e ver nestas coisas aquilo que está subentendido quando ele diz assim: todos vocês são iguais diante de Deus. Primeiro, nós somos todos iguais perante Deus, porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. E nisso está a nossa glória. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 2, está escrito assim: o rico e o pobre se encontram, e a um e ao outro fez o Senhor. O mesmo Deus é o Deus que faz cada um dos seres humanos. Infelizmente, mais tarde, Tiago, ao corrigir outros problemas na igreja, capítulo 3, versículo 9, ele diz que muitas vezes nós agimos de modo incoerente diante disso. Capítulo 3, versículo 9, Tiago, falando a respeito, da maneira como muitas vezes nós usamos a nossa língua, e corrigindo também a respeito disso, ele diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. No momento oportuno, nós vamos voltar a esse texto para falar a respeito de como Tiago diz que nós devemos usar o nosso linguajar, as nossas palavras. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que Tiago diz que falar de outra pessoa, amaldiçoar outra pessoa, é pecado, porque cada ser humano foi criado à semelhança de Deus. E isto, meus irmãos, nisto está a nossa glória. Nós somos seres pensantes, nós somos seres criativos, nós somos seres com capacidades morais, nós somos seres trabalhadores, como Deus é trabalhador. Nós somos, como diz a Escritura, o maior reflexo da sabedoria de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus. E isso nada tem a ver com a nossa posição social neste mundo, nada tem a ver com os bens materiais que nós possamos ter ou deixar de ter. Um homem que ganha a vida varrendo as ruas, ele é tão importante aos olhos de Deus do que um rico no seu palácio administrando um reino. Uma dona de casa é tão importante aos olhos de Deus, ela tem tanto valor aos olhos de Deus, como a rainha mais conhecida do planeta. Seja um brasileiro, seja um oriental, seja um europeu, ou um africano, ou um aborígene australiano, todos diante de Deus têm a mesma dignidade. É por isso que quando nós estamos diante de qualquer ser humano, não importa quem seja, nós estamos sempre diante de um reflexo da sabedoria de Deus, da glória de Deus, da maneira como Ele criou todas as coisas, ou colocando assim, a glória do ser humano está no fato de que ele é a imagem e semelhança de Deus.
ele é a nossa origem, Deus é a nossa razão de existir. Portanto, se cada ser humano veio da parte de Deus, cada ser humano precisa ser respeitado. A dignidade que lhe é devida deve lhe ser atribuída. A segunda coisa implícita aqui nos escritos de Tiago é que cada ser humano, a cada momento também, depende de Deus. Nós temos uma segunda glória, e esta segunda glória é vivermos humildemente diante de Deus. É reconhecer que a nossa vida sem Ele, ela não subsistiria. Lá no capítulo 4, quando Tiago está se dirigindo a homens de negócios, ele enfatiza que a nossa vida é totalmente dependente de Deus. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, Tiago escreve assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Às vezes eu falo, se Deus quiser, e as pessoas dizem assim mais ou menos para mim, não, Deus quer. Uai, eu não sei não. Eu não sei o que Deus quer para mim amanhã. Eu não sei o que vai ser da minha vida na terça-feira. Não é porque eu sei que Deus é bom, que eu tenho o direito de determinar aquilo que Ele fará. Então, Tiago, ao se dirigir, veja, ele não diz aqui que você fazer negócios, que você fazer planos, que você ter ideias, sejam coisas em si mesmas ruins. Está escrito lá em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E é por isso, então, que Tiago diz, olha, a gente não sabe nada do que vai ser no futuro, mas nós podemos fazer assim, nós podemos planejar e colocar tudo nas mãos dizendo, se Deus quiser, nós faremos. E para isso, ele mais uma vez nos lembra, ele usa uma outra figura para falar da brevidade da nossa vida. Quando a gente levanta de manhãzinha, que está aquela neblina bem forte, o que a gente sabe a respeito daquele dia? Que daí a pouco o sol aparecerá em todo o seu calor. Teremos um dia cheio de sol e a neblina passa rapidamente. Assim também, diz Tiago, a nossa vida nesse mundo. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Ah, meus irmãos, como é importante nós sabermos isso, trazemos isso no nosso coração, porque o tempo de buscar a Deus não é amanhã. O tempo de buscar a Deus é hoje. O tempo de depender de Deus não é daqui uma semana. Eu me lembro de quando eu era menino, eu pensava mais ou menos assim, bom, eu sei que eu tenho que seguir a Jesus. Então, quando eu ficar bem velhinho, quando eu tiver mais ou menos uns 60 anos, aí eu vou entregar minha vida a Jesus. Bom, graças a Deus eu não esperei chegar aos 60, né? Logo na minha juventude, conheci o Senhor Jesus Cristo. Mas você viu a graça da coisa? Quando você é criança, você pensa assim, quando eu ficar velhinho, com 60 anos, eu estou com 65. Quantos anos vocês aqui têm? A maioria de vocês, eu creio, tem mais ou menos a mesma idade que eu. E vocês sabem do seguinte, a vida passa muito rapidamente. Mas qual é a nossa glória? É que nós não dependemos de nós. Que cada ser humano, ele tem a sua vida nas mãos de Deus. Então, ser humano algum tem por que se gloriar da sua posição ou dos seus bens nesse mundo. Tudo que ele precisa se gloriar é, eu não sou nada, mas eu tenho alguém que está me sustentando. Mas tem uma terceira coisa que Tiago diz aqui na sua carta, é que nós, como crentes, temos uma glória a mais. A nossa glória está em sermos redimidos por Deus. Capítulo 1, versículo 18. Tiago,
ele diz assim: pois, segundo o seu querer, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Há um sentido em que a humanidade é primícias da criação de Deus, porque toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, por causa disso, só por causa disso, todo ser humano já é digno de ser respeitado. Mas, em segundo lugar, a Bíblia também diz que a humanidade, o ser humano, tem um lugar especial na providência de Deus. Porque quando Deus criou o ser humano, ele disse: dominai a terra, sujeitai a terra, cultivai a terra, protegei a terra. Então, na providência, o homem também ocupa um lugar especial, porque ele, em nome de Deus, que o criou, como representante de Deus, ele tem o dever de cuidar da sua criação. Mas, em terceiro lugar, a Bíblia também fala que o ser humano é especial também por causa da obra da redenção. A Bíblia diz que Deus não socorre a anjos. Os anjos que caíram, não tem como eles serem salvos. A Bíblia diz que Deus não deu alma para os animais. Então, quando um animal morre, ele não vai para o céu dos animais. Por quê? Porque o ser humano é o único que foi criado com aquele espírito vivente, a imagem e semelhança de Deus. Então, somente os homens podem ser salvos. Só seres humanos podem ser regenerados, justificados, santificados por meio da fé em Jesus. E Tiago diz aqui como é que isso acontece. É porque somente seres humanos podem crer no Evangelho. E todo aquele que crê no Evangelho é salvo. Bem, então a Bíblia diz que foi isso que aconteceu conosco quando nós cremos em Jesus. Nós fomos regenerados. E aí, então diz Tiago, nós nos tornamos como as primícias da nova criação. Novas criaturas em Cristo Jesus. Primícias de uma nova criação nas quais habita a justiça, novos céus e nova terra. Bem, meus irmãos, a mensagem de Tiago é muito simples. O que ele diz, o que ele está dizendo que nós devemos aplicar na nossa vida quando nós entendemos que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus? O que ele quer dizer quando todos nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, que não somos nós quem determinamos? E o que ele quer dizer, especialmente quando ele se refere aos crentes em Jesus, como primícias da sua criação? Primeiro, Tiago quer que nós tenhamos consciência da nossa posição aos olhos do Senhor. Tiago diz: irmão, você é uma pessoa de condição humilde? Você é uma pessoa que não é VIP aos olhos do mundo? Mas saiba que você é uma pessoa digna. Saiba que diante do Senhor, você é uma pessoa, eu não gosto de usar muito essa expressão, você tem valor, porque é mais do que isso. É semelhança de Deus. Irmão, você é rico? Tem problema não. Mas não se glorie nisso. Ao contrário, glorie-se no fato de que, sem Deus, você não é nada. Saiba que a sua glória não consiste na sua posição social neste mundo, nem nos bens que você possui. Há dois pensamentos no mundo lá fora, meus irmãos, diabólicos, dos quais nós precisamos fugir. Um deles é o pensamento de que ter dinheiro ou posição social é isso que faz uma pessoa ser importante. E quando uma pessoa pensa dessa maneira, então ela vai se esforçar, vai trabalhar, vai se arrebentar para ter bens materiais, para ter posses, para ter dinheiro no banco, para ficar bonita aos olhos do mundo, ter uma bela casa, querendo com isto
parecer importante aos olhos dos outros. Irmão, não siga esse curso do mundo. Não venda a sua alma. Não pense que para você ser uma importante, o que vale são os seus bens materiais. Não se promova mundanamente. A outra coisa maligna da qual nós precisamos fugir é o pensamento de que ser crente de verdade é ter dinheiro, é ter bens materiais. Veja no capítulo 2, versículo de número 5. Tiago diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Veja, ser rico diante de Deus não depende de ter bens materiais. Ser rico diante de Deus, diz aqui Tiago, é ter fé em Jesus Cristo. E aqueles que têm fé em Jesus Cristo, qual é o reino que está preparado para eles? O reino que ele prometeu aos que o amam, o reino de Deus, a vida eterna. A glória do homem, portanto, não está em depender de coisas materiais, nem depender de outras pessoas, nem depender de si mesmo, mas de depender de Deus. Segunda aplicação: respeite qualquer vida humana, seja rico ou seja pobre. A vida humana é tão preciosa aos olhos de Deus que desde o dilúvio, Deus disse assim: se alguém tirar a vida de outra pessoa, pagará com a sua própria vida, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A vida humana deve ser tão respeitada que se alguém for um assassino, ele pagará com a sua própria vida. Então respeite a vida de qualquer pessoa, desde o embrião. Hoje cedo nós estávamos meditando em Jeremias. Deus disse assim para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te consagrei para ser um profeta às nações. Paulo escreveu assim: quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, Deus me escolheu para revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios. A vida pode estar lá no ventre ainda, mas pertence a Deus. Então, desde lá, qualquer vida precisa ser respeitada. Trate com respeito as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia. Respeite o seu patrão. Não é porque ele é patrão que ele é menos gente. Não é porque ele tem dinheiro que ele pode ser desprezado. Respeite os seus empregados. Não é porque os seus empregados são pessoas humildes que você pode desrespeitar. Respeite homem, respeite mulher, respeite idoso, respeite criança, respeite rico, respeite pobre, respeite o branco, respeite o negro, respeite o amarelo, o africano, o japonês. Não fale mal do surdo. Não coloque tropeço diante do cego, diz a lei do Senhor. Não chame ninguém de louco. Deus é quem faz o cego e o surdo. Deus é quem faz cada ser humano. Então trate muito bem cada ser humano. Terceiro, não faça acepção de pessoas. Não trate uma pessoa melhor ou pior por causa da posição social dela. Não faça distinção entre pessoas por causa da cor de pele, ou por causa dos traços fisionômicos, ou por causa da sua cultura, ou pela maneira como ela se veste, ou se ela é circuncidada ou incircuncisa, porque o que tem valor diante de Deus não é a cor da pele, não é a maneira como a pessoa se veste, mas é o ser uma nova criação. Respeite cada ser humano sem acepção de pessoas, porque se fizer assim, diz o Espírito Santo, você está julgando em bases erradas, está julgando de acordo com o mundo,
e você nisso está pecando. E por último, se cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não fale mal dos outros. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Está escrito assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Você já falou mal de alguém, irmão? Eu já. Se eu dissesse para vocês que não, como é que seria o nome disso, Robson? Mentira. Só que é pecado. Porque quando você fala mal de outro ser humano, você está se colocando como juiz daquela pessoa. E você é juiz? Eu sou juiz? Quem é juiz? No capítulo 2, Tiago fala que se você faz acepção de pessoas, você está julgando. Mas você não é juiz. Quem é juiz? De outra maneira, meus irmãos, quando nós nos colocamos como juízes, estamos querendo ocupar o lugar de quem? De Deus. E quem foi o primeiro que quis ocupar o lugar de Deus? Olha que coisa terrível. Então não existe nada mais diabólico do que quando nós seguimos o padrão do mundo. Não faleis mal uns dos outros. Mas falar mal uns dos outros é um pecadinho tão pequeno. Você acha? Você acha que passa batido aos olhos do Senhor? Que nós podemos usar a nossa língua para falar aquilo que nós bem entendemos? Não. Cada ser humano é digno de todo o respeito. Cada ser humano precisa ser reconhecido como a presença do próprio Deus, refletindo a sua imagem na sua criação. Irmãos, como é bom a gente saber disso. Aquele hino que nós cantamos agora há pouco, acompanhando o coral, diz assim: Senhor, guia-me na retidão, mostra o caminho para mim. E Deus tem nos mostrado. E Ele diz, olha, no mundo lá fora é de um jeito, mas na igreja do Senhor Jesus, o Senhor da glória, é diferente. Todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Todos nós devemos cuidar uns dos outros, tendo isso em consideração.